Campanha Maio Amarelo com um alerta. O trânsito violento faz vítimas fatais e deixa sobreviventes com sequelas graves, aumentando o número de pessoas que ficaram com deficiência após acidentes. Vamos ouvir uma vítima, a advogada Nancy Segadilha. Coloca aí pra gente, por favor. Eu sou vítima de um acidente de carro que mudou a minha vida, fraturando a vértebra C5-C6. Como sequela, eu me tornei uma pessoa com deficiência tetraplégica. Tive que fazer uma reabilitação, aprender, até mesmo como comer, hoje como escrever. Então são as sequelas do acidente. É importante o cinto de segurança, você respeitar a velocidade da pista, não beber e dirigir. A cadeirinha de trás para as crianças, salvar quem você ama. O meu acidente, ninguém estava alcoolizado. Eu estava no banco de trás, mas sem o cinto de segurança. E apenas numa simples freada a 60 km por hora, só foi o chicote na cabeça e eu perdi todos os movimentos. Primeiro paralisou meu lado direito, depois o esquerdo. Naquele momento, começou a maior luta da minha vida. Foi a luta pela sobrevivência. Fiz cirurgias aqui em Manaus, mas minhas chances de sobrevivência eram de 5%. Tive minha primeira parada cardiorrespiratória. Cada vez isso se tornava mais distante. Saí de uma UTI aérea de Manaus para São Paulo. Fiz nova cirurgia. Fiquei em coma induzido por 30 dias. Tive mais 4 paradas cardiorrespiratórias. Então, pequenas atitudes podem salvar vidas. O Maio Amarelo é uma campanha de conscientização pela paz no trânsito. Manuel, sem hipocrisia, eu quase não ando no banco de trás, mas quando andei no banco de trás eu não usei cinto. E a maioria dos amazonenses, dos manauaras também não usam cinto. Quando eu vou para a rodovia eu uso cinto porque eu tenho medo da multa. Lá da polícia rodoviária me parar, me multar, então só por isso. Mas aqui na cidade, sem hipocrisia, porque eu não sou um jornalista de ficar fazendo hipocrisia aqui. Eu uso cinto de segurança quando estou dirigindo, quando estou na frente. Mas atrás eu não uso cinto. Você usa cinto? Não, a cinto, eu quase não uso atrás. Cinta não, mas... Ei, Fernanda, ficou estranho isso, né, mano? Eu quase não uso atrás. Como assim? O que tu não usa atrás? Ei, mente poluída, bora focar aqui. Vai. Mas assim, eu quase não uso cinto, não. Olha, Alex e Ananda, esse é um quadro que mostra o seguinte, né? Nós não estamos acostumados a seguir regras que os técnicos de segurança sempre disseram, né? Por que a criança na cadeirinha tem que estar lá amarrada, tem que estar lá toda protegida? Exatamente para evitar o que aconteceu com a Nancy. Para evitar o que aconteceu, por exemplo, com meu irmão e meu amigo Isaac Benayon, que para o ano está fazendo 50 anos da tetraplegia dele. Nossa. Ele era um jovem que tinha tudo pela frente. Ele tomou umas cervejinhas a mais e ali na Torquato Tapajós, com a entrada do Santos Dumont, que vai para o aeroporto, ele efetivamente sofreu um acidente e ficou tetraplégico. E ele faz 49 anos agora, esse ano, de estar na cadeira de roda. Tem um meu irmão, meu amigo, o Isaac, ele é presidente da ADEFA. Tem outro meu irmão, o Ronaldo André Brasil, outro também, um jovem excepcional. Ele é presidente do Centro de Vida Independente do Amazonas. Ele faz uma obra de recuperação para pessoas com deficiências fantásticas. Ele também é mais uma vítima do trânsito, dessa violência do trânsito, onde na realidade ele também, ele é um exemplo vivo
de testemunho de que nós temos que ter cuidado, né? Eu convivi, a primeira pessoa que eu convivi para saber o quanto é difícil, Alex, eu estou refletindo muito mais o que uma pessoa com deficiência ela tem de dificuldade no seu dia a dia. É isso que Primeiro, eu ia perguntar. A calçada já começa pela eu diria rua o também, seguinte, O próprio né? transporte coletivo que não é adequado para preconceito. O preconceito. O preconceito ele começa muitas vezes na família, ele começa com os amigos, ele começa na sua rua, ele começa na sua comunidade, ele começa na escola, ele tem um preconceito. O segundo aspecto são as atitudes das pessoas em relação à pessoa com deficiência. Você veja que ele pode chegar hoje num posto médico e ninguém sabe, Alex, conduzir uma cadeira de roda de um cadeirante. Isso é verdade. Ninguém sabe conduzir da mão de uma maneira correta para um deficiente visual, não é? As pessoas não têm uma rede de atendimento para outro tipo de deficiência, o auditivo, porque não tem lá o auditivo, não tem lá a linguagem das libras. Ou seja, essas atitudes, né, elas dificultam a vida de tudo. E aí vem o terceiro grande desafio, que são as barreiras arquitetônicas, né? Começa da casa, começa que a política nossa habitacional não tem uma largura de banheiro suficiente para entrar uma cadeira de roda, ele não pode tomar banho, ele não pode se deslocar na sua casa, ele não pode sair de casa, porque não tem, às vezes, a rampa, a casa está acima ou está abaixo, a calçada da frente dele, muitas vezes, ela é inacessível. E aí, se nós formos andar pela rua, efetivamente, Alex e Ananda, é um calvário para se andar nas cidades brasileiras, porque elas não são amigáveis às pessoas com deficiência. Olha só, Alex, os templos não são adaptados a receber pessoas com deficiência, os hospitais não são adaptados, as entidades públicas não são. Você vai num prédio da Receita Federal, não tem autonomia, porque o deficiente, ele não precisa de ajuda, ele não quer ser carregado na costa. Ele não quer ser carregado no braço, ele quer ter autonomia, Nanda. Ele é gente que tem, ele é igual a gente, ele é igual ao andante normal. A cadeira de roda é um meio de deslocamento, ou seja, 15 centímetros equivale para nós um muro de 30 centímetros. Ou seja, e essa sensibilidade que se tem, a gente aproveita isso para tocar nesse ponto que é fundamental, ter uma política municipal de melhoria das condições das pessoas com deficiência. Isso não é uma política só social, não. Eles são pobres, a maioria são pobres. Olha só, Alex, os nossos barcos da região amazônica não são acessíveis às pessoas com deficiência. Aí é zero. Não é verdade? Não é? Os nossos ônibus não são acessíveis. Zero também. Não é? Porque você veja, se você acompanhar, a equipe acompanhar, um cadeirante de rua, acostumado, forte, né? Que ele está... Vê como ele entra hoje no transporte, ou sai do transporte coletivo, Alex, dá uma novela. Né? É um sofrimento muito grande. Ou seja, nós precisamos ter políticas públicas que transporte de aplicativo, que é o transporte privado, também não tem acesso ao cadeirante. Alex, você veja só, tem motorista de aplicativo que diz, foi deficiente, eu não levo. Aqui nós temos na frota de táxis de Manaus, tem quase 4 mil táxis, tem 2 táxis que são adaptados para pessoas com deficiência. Né? E Manaus é uma das cidades do Brasil que tem um dos índices, quase 2% da população, ela tem alguma deficiência. Ela mora longe, ela tem dificuldade de deslocamento. Eu estou falando tudo isso, citando tudo isso, porque ser deficiente é uma prova para todos nós que a vida não acabou. Nós temos que ter essa resiliência, nós temos que ter essa vontade de viver. É isso que a Nancy mostra pra gente, é isso que o Isaac mostra pra gente, é isso que o Ronaldo André mostra pra gente. E isso vai estendido, e eles, vítimas de trânsito. Uhum. E a grande maioria antigamente, Alex, se dizia o seguinte, olha que é preocupante agora. O Isaac, o Benayon, a Nancy,
Eles são vítimas de uma época de trânsito, onde o trânsito era isso. Eu não uso cinto, eu estou dirigindo de uma maneira tal. Hoje, quantos motociclistas estão numa cadeira de roda, estão com prótese, estão usando muleta, por conta dos acidentes que todo dia acontecem nessa categoria. Então, isso é um alerta que a gente tem que ter. Cada tempo que se faz, na década de 80, as guerras, ou na década de 70, as guerras do Vietnã, as guerras, elas produziam sequelados de guerra, que começou um movimento de centro de vida independente em todo o mundo. Eles começaram a quebrar calçada para fazer rampa. Eles começaram a quebrar uma porta especial para que eles pudessem ter acesso às pessoas. E a nossa população aumentou e a quantidade de pessoas com deficiência também aumentou. E as diferenças aumentaram. E esse preconceito generalizado de não entendimento, de não prioridade, isso faz com que a gente tenha que ter esse olhar de caridade, esse olhar de é preciso que tenha política pública para atender esse segmento da sociedade. Por quê? Porque uma pessoa com deficiência, não é só ela que sofre. Sofre a família no seu núcleo, sofre os amigos no seu núcleo, sofre os seus colegas no seu núcleo. E esse processo de integração é muito difícil. Eu gosto de falar muito nisso, Alex, porque eu sou um apaixonado por esse segmento, por esse assunto de melhoria de acessibilidade das pessoas. Eu não tenho na minha família, sabe, graças a Deus eu não tive isso. Apenas eu aprendi com esses meus amigos que nós temos que ter um olhar diferente para essas pessoas que sofrem, são resignadas, mas que não nos dão prova todo dia, que nós temos que lutar, nós temos que dar exemplos e que a vida não acabou. E eu te digo, esses caras, todos eles, a Nancy, hoje ela é da Comissão de Trânsito da OAB, ela é da Comissão de Pessoas com Deficiência, o Benayon está na DEFA, o Ronaldo está na CVI, estão ajudando pessoas cumprindo essa missão forte. Eu faço isso. E é por isso, sabe, que, como a Nancy disse, o Maio Amarelo faz com que a gente reflita. O acidente de trânsito, além de entrar naquela estatística de tantas mil pessoas que morrem, e isso não tem mais volta, mas tem muita gente. E a secretária de Saúde disse que no Amazonas são 5.000 pessoas de janeiro a abril desse ano, meu Deus, que ficaram sequeladas por conta dos acidentes de trânsito. Só esse ano? Só esse ano, em 4 meses. Né? Ou seja, isso é um alerta de que nós temos que estancar a origem, nós temos que estancar, melhorar esse atendimento a essas pessoas sequeladas. E nós temos que melhorar as condições de acessibilidade dessas pessoas que continuam a viver com dificuldade, enfrentando todas essas questões que nós já discutimos aqui. E um assunto que não podemos deixar de abordar é a instalação dos novos radares eletrônicos. Os locais instalados realmente são pontos de acidente de trânsito? Isso é uma pergunta e eu já deixo essa pergunta aqui para o senhor.